Décima questão de Física da FUVEST 2019, uma questão bem difícil de termologia. Nós temos um equilíbrio a ser estabelecido da seguinte forma, e aqui eu chamo a atenção para todos, se puderem, construam este gráfico para organizar os dados. Nós temos que misturar 200 gramas de água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Portanto, 30 graus Celsius, 200 gramas. Eu vou colocar aqui aproximadamente neste ponto, especificando que essa quantidade de água apresenta uma determinada energia. Então aqui nós temos a água líquida, 200 gramas, 30 graus Celsius. E também temos 50 gramas de gelo que estão a menos 10 graus Celsius. Então vou colocar aqui o nosso gelo nesta altura, com este valor em energia, 50 gramas. A partir deste momento, perceba que essas duas massas precisam se organizar em termos de energia, e a temperatura final de equilíbrio deve estar entre essas duas. Não existe alternativa e jamais existirá uma alternativa com uma temperatura acima de 30 e muito menos abaixo de 10 negativo. Então, eu já consigo direcionar você a alguma resposta. O que pode acontecer aqui precisa dessa análise que eu resumi rapidamente aqui. O calor cedido mais o calor recebido deve dar um saldo, e este saldo vai indicar para nós duas possibilidades. Se o saldo for positivo, indica que nós temos que receber energia. Para quê? Receber para resfriar o corpo. O corpo, sendo resfriado, vai pagar o que está devendo ainda. Agora, se o saldo for negativo, indica que o sistema cede energia. Portanto, para ceder energia, nós vamos acabar aquecendo o resultado final. E o que é esse final? É este ponto que aqui eu vou estabelecer como sendo tudo água líquida a 0 graus Celsius. É importantíssimo estabelecer este ponto. Você coloque todos os cálculos iniciais até chegar neste momento, até chegar nessa temperatura. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resfriamento. A água vai ter que ceder calor para chegar até esse ponto zero. Vamos calcular. Esse calor cedido é dado por Q macete. Portanto, este calor cedido será 200 gramas de água, calor sensível da água 1, temperatura final 0, inicial 30. E aí nós temos o calor cedido, que dará menos 6.000 calorias. Então essa é a energia acumulada aqui no sistema, 6.000 calorias, e ele vai perder tudo isso. Agora, o nosso gelo, ele está numa temperatura negativa. Primeiramente, ele precisa esquentar e aquecer o gelo de menos 10 até 0. A partir desse aquecimento, ele vai entrar no processo de fusão, passando totalmente de gelo para a água. Então vamos aqui colocar que nosso sólido aqueceu e depois o sólido se transforma em líquido. Assim nós temos as indicações do que aconteceu. Da mesma forma aqui, onde só tínhamos um líquido resfriando. Vamos ao calor recebido. O calor recebido será feito por dois cálculos, portanto. O calor sensível do nosso gelo, Q macete, mais o calor latente de fusão do nosso gelo. Resultado, este calor recebido será 50 vezes meio vezes temperatura final 0 menos inicial, que é 10, mais, aqui embaixo eu vou colocar o calor latente, 50
vezes 80. Esse será o saldo do calor recebido. Nós temos a metade de 50, 25. 25 vezes 10, 250. 250 mais 4.000. 4.250 calorias. Esse é o calor recebido. Feito essas duas análises, vamos partir para nossas observações. Vamos fazer o saldo. Qual será o saldo? 6.000 calorias foram cedidas. 4.250 precisam ser recebidas para chegar até este ponto que eu tanto desejo. Perceba que aqui o saldo será a soma, no fundo, a subtração desses dois valores, que resulta em 1.750 calorias. E o valor deu negativo. Sendo o valor negativo, nós temos que usar justamente essa interpretação. Esse negativo indica que está sobrando energia e eu preciso ceder calor para esse sistema que eu acabo de criar. Eu criei o que nessa história? 250 gramas de água líquida, pois eu derreti o gelo e resfriei a água até este ponto. Então aqui nós temos um mundaréu de água de 250 gramas, que agora precisa aquecer. Ele vai esquentar até uma determinada temperatura. E isso vai concluir a nossa questão. O saldo deve ser utilizado agora. Então, vamos a um calor sensível. Nós temos que pegar esse 1.750. Perceba que eu pego o número positivo, pois aqui eu vou promover um aquecimento. 250 massa da água, que tudo agora está presente na forma líquida. Calor sensível 1 e a variação de temperatura. A temperatura final menos a inicial, que eu coloquei como 0. Efetuando o cálculo, você tem 1.750 dividido por 250. E isso vai resultar numa temperatura final de 7 graus Celsius. Portanto, foi um leve aquecimentozinho que acabou resultando na situação em equilíbrio. Como eu mencionei, é uma questão das mais complicadas em termometria.